com meus sonhos, com a minha esperança de ter um futuro melhor na presença de Deus. Mas Deus, Ele chegou primeiro e colocou um basta, um ponto final. E eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que esteve orando pela minha vida durante esse período em que eu me encontrava ali numa casa de recuperação evangélica, me recuperando. Eu louvo a Deus de verdade mesmo pelas suas vidas, que tem confiado no meu potencial, naquilo que Deus tem para com a minha vida. Mas para não ficar só nas minhas palavras, para sua abrir juntamente comigo no livro de Salmos 89. Glória a Deus. Com somente o versículo de número 20. Glória a Deus. Salmos 89, número 89. Versículo de número 20, verso de número 20, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: achei a Davi, meu servo, com o meu óleo santo ungido. Amém. Glória a Deus e aleluia. Bom, a gente conhece essa palavra muito bem. Salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas o interessante de tudo isso é que quando Samuel ele recebe uma ordenança vindo da parte do Senhor, porque no coração de Deus ele já tinha um rei específico para Israel. O povo de Israel, vai nos dizer a Bíblia Sagrada, que eles precisavam de um rei para governar eles. Mas porém no coração de Deus havia um rei. No coração de Deus havia um rei para Israel, para saber governar o povo, para saber exortar o povo, para saber falar com o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Mas pela necessidade do povo que era tanta, a Bíblia diz que o povo, eles oram a Deus pedindo para que Deus dê um rei para governar eles, para os conduzir. E pela vontade do povo, Deus foi e preparou um rei. Mas não foi o rei Davi aí, foi o rei Saul. Mas devido à trajetória de Saul, Saul não tem nenhuma experiência com Deus, não ter nenhum, como posso te dizer, um estudo, uma experiência com Deus de ser rei. Ele começou a fazer tudo errado, começou a desobedecer a Deus. E o homem, quando ele desobedece a Deus ou alguma autoridade que é constituída por Deus, ele acaba se arrebentando. Mas o interessante de tudo isso é que quando Deus ele olha para a face da terra e vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fica maravilhado. A Bíblia diz que quando Deus manda Samuel descer a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos filhos de Jessé provia um rei para Israel. Eu quero assim dizer algo para vocês, antes de estar tomando essa liturgia deste culto, desta palavra, que se hoje eu e você estamos aqui, é porque Deus olhou um dia de lá do céu e viu graça na sua vida. Deus ele olhou para o seu coração e viu o quanto eu e você somos preciosos na presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías 49:15 que pode-se uma mãe esquecer do filho do seu ventre, aleluia, mesmo que essa mãe não se compadeça do filho do seu ventre, glória a Deus. Todavia Deus, ele não esquece de você. Louvado seja Deus. E o interessante de tudo isso agora que Samuel, ele recebe essa ordenança de Deus e desce à casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando Samuel ele desce à casa de Jessé, no primeiro versículo de 1 Samuel, capítulo de número 16, e no versículo de número 1 vai nos dizer que quando Deus fala para Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja rei em Israel? Toma agora o seu vaso de azeite e desce à casa de Jessé o belemita, porque dentro dos filhos de Jessé me provém o rei. Mas o interessante de tudo isso, que ainda Saul, ele estava como rei, pastor Anderson. Saul ainda estava como rei.
E Samuel, ele olha para Deus e fala: Deus, mas como irei eu? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Samuel, ele começou a temer ao homem. Ele não tinha entendido ainda o que Deus tinha para com a vida dele. Ele não tinha entendido ainda a ordenança que Deus tinha dado para ele. Mas quando a Bíblia diz que agora Deus, ele fala para Samuel pegar uma das bezerras das vacas e descer a casa de Jessé o belemita, que ficava em Belém, para ir ter com Jessé. A Bíblia diz que Samuel, ele pega a vaca e enche aquele vaso de azeite e desce. E quando chega lá, a Bíblia vai nos relatar que agora Samuel convida Jessé e seus filhos, convida todos aqueles povos, os anciões também, para ir ter com Jessé em sua casa. Mas o interessante de tudo isso, que eu olho para a Bíblia e começo a olhar para mim também, e vejo que realmente Deus, ele escolheu a minha vida, escolheu a sua vida para estar aqui nessa noite. O interessante de tudo isso é que vocês que estão aqui nessa noite de hoje deixaram os seus afazeres, deixaram as suas responsabilidades para arcar com a responsabilidade que é Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus, ele fica muito alegre com a atitude de cada um que tomaram em estar aqui neste lugar. E quando a Bíblia diz que agora Samuel está na casa de Jessé, e ali pela ordenança de Deus, Deus falando para Samuel ungir aos seus filhos. E quando Samuel, ele entra dentro da casa de Jessé, a Bíblia diz que ele vê Eliabe, um homem formoso, de porte físico, pronto para ser um soldado para a guerra, na verdade. Mas porém, quando Samuel fala assim: Senhor, está aqui perante ti o teu ungido. Mas Deus, ele falou assim: Samuel, eu não olho para a aparência. Aleluia, Jesus. Eu não olho para o porte físico. Eu não olho se ele é grande. Aleluia. Eu não olho se ele é pequeno. Glória a Deus. Eu olho para o coração. Aleluia. Não é esse. Não é esse. Porém a Bíblia vai falar que se passaram ali os 7 filhos de Jessé, e não era nenhum deles. A Bíblia diz que Davi, ele estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. E quando Samuel olha para Jessé e pergunta para Jessé se tinha acabado os seus filhos, Jessé, ele pega e fala: não acabou ainda, falta o menor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Davi, ali cuidando das ovelhas de seu pai, a Bíblia diz que vinha um urso e Davi lutava contra aquele urso e tomava a ovelha de seu pai. A Bíblia diz que vinha um leão para tentar cefar aquelas ovelhas, mas Davi ia lá e lutava contra aquele leão e vencia. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E vencia aquele leão. Mas o interessante de tudo isso é que Davi não se fazia presente, pastor Anderson, dentro da casa dele naquele exato momento. Davi não se fazia presente. Não se fazia presente. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia, Jesus. E tudo quanto Jessé mandava Davi fazer, Davi fazia. Davi não era um menino rebelde. Davi não era um menino desobediente. Davi não batia de frente com seu pai. Davi não batia de frente com seus irmãos. Ele então somente obedecia. O interessante é que quando eu e você, nós obedecemos os mandamentos, estatuto de Deus, a lei, aquilo que Deus tem levantado os nossos líderes na presença dele para obedecer, a gente é bem sucedido, a gente também é abençoado. E eu louvo a Deus, porque Deus, de verdade mesmo, ele tem feito grandes coisas na minha vida. Aleluia, Jesus. Isso não é nem o começo. Grandes coisas tem ainda Deus para fazer na minha vida e na sua. Eu creio, Deus. E quando Jessé, ele manda um de seus filhos chamar a Davi, a Bíblia diz que Samuel fala que ninguém se assentaria à mesa antes que ele chegasse.
Nessa noite de hoje não é diferente na minha e na sua vida. Se Deus ele nos chamou aqui, nessa noite de hoje, que tem uma mesa preparada para você e sua família sentar nela. Porque quem sabe talvez você está esquecido pela sua família. Quem sabe talvez muitos olham para você e não dão nada. Quem sabe talvez você é até rejeitado dentro do seu lar. Quem sabe talvez a luta que você está passando, ninguém consegue sentir a mesma coisa que você está passando. Mas Deus ele conhece o meu e o seu coração. E eu estava sentado ali, eu falei, Deus, eu não quero falar nada de mim, Jesus, porque eu não quero falar de mim, mas sim do Senhor. E como a nossa irmã Joyce, ela estava falando aqui, que ela não subiria em cima desse altar sem ela trazer a presença de Deus com ela. E realmente, e quando a Bíblia diz que Davi, ele chega à casa de seu pai, e a mesa está preparada ali para ele ser ungido como rei, para que o Espírito Santo de Deus se apoderasse de uma vez por todas da vida de Davi. Eu começo a entender que o óleo, ele simboliza a unção de Deus. Ele simboliza a unção de Deus. E o interessante de tudo isso é que quando Davi ele está sendo ungido, que ele chega em sua casa, e porém Deus fala que está aqui perante mim o meu servo, é Davi, é ele mesmo que eu vou levantar como rei de Israel, é você que Deus vai levantar para marchar na face dessa terra, para ser bem sucedido, para ser abençoado, é eu e você também, porque Deus ele nos ama, ele não desiste de mim e de você. Aleluia, Deus. Deus ele não olha se você é bonito, se você tem defeito. Deus ele não olha para o seu pecado, mas ele olha para o seu coração e vê que dentro de você há um algo precioso para com ele. E eu comecei a meditar nessa palavra e falei, Deus, obrigado pelo Senhor ter me escolhido. Aleluia, Jesus. Mesmo eu não merecendo, mesmo sendo eu falho, mesmo eu sendo pecador, o Senhor não olhou para meus pecados, o Senhor não olhou para o meu defeito, o Senhor não olhou para a maneira que eu sou, mas sim o Senhor viu graça na minha e na sua vida e nos chamou. E quando a Bíblia nos relata que Davi, ele se assenta à mesa, e Samuel vai e derrama o óleo da unção sobre a vida dele, juntamente ali com seus irmãos reunidos sobre aquela mesa, eu começo a entender que por Deus não ter escolhido nenhum dos irmãos deles, mas sim Davi, eles começaram a se invejar de Davi. Talvez eles até começaram a questionar, mas por que ele e eu não? Porque ele pode e eu não posso? Quero dizer algo para vocês nessa noite de hoje, que se Deus escolheu você, é você e não é outro. Aleluia! Se Deus ele te levanta hoje no meio da sua família para ser uma bênção, é você. Mas você vai alcançar a sua família. Aleluia! Porque você é a diferença. Nós somos a diferença na face dessa terra. Nós somos a diferença. E por Deus ver graça na minha e na sua vida, eu começo a olhar para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu começo a falar comigo, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque entre tantas e milhares de pessoas, Deus olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, irmã, olhou para você, olhou para cada um de nós. Deus poderia ter escolhido outras pessoas, mas como a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, nessa noite de hoje estão os escolhidos de Deus aqui. Aleluia. Nessa noite de hoje estão os escolhidos de Deus aqui dentro deste lugar. E Deus, realmente, Ele está contente comigo e com a sua vida.
Porque quantos estão dentro do seu lar, perderam uma mensagem abençoada, de poder ouvir uma palavra como essa, mas não, prefere ficar dentro de sua casa, assistir uma televisão, coisas que estão passando na televisão, como muitos de nós sabemos, o que está acontecendo nesses últimos dias da face da terra. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui hoje, para me ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Eu quero contar uma vitória que Deus tem nos concedido. Para mim era impossível isso acontecer. Para mim talvez eu nunca mais ia reencontrar com a minha família. Para mim estava tudo acabado. Para mim eu até coloquei no meu pensamento, dentro da casa de recuperação, que minha mãe tinha morrido, que meus irmãos estavam abandonados. Mas só que não. Houve um grande algo de Deus que aconteceu. Por isso eu sou muito grato com Deus. E quando dentro da casa de recuperação eu conversei ali com o pastor Edson, eu falei: pastor, é um pouco do meu testemunho que eu estava contando. Eu falei: pastor Edson, talvez a minha mãe já me procurou em todos os lugares, foi em cemitério, foi em cadeia, foi em hospitais, foi em UTI, e não conseguiu me achar. Se me permite, pastor, eu estou me disponibilizando aí atrás da minha família, porque tudo na nossa vida que nós fizemos, irmãos, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que tomar uma direção, mas na presença de Deus. Nós temos que tomar uma direção certa. Porque eu não sei o que os irmãos têm pedido, eu não sei o que os irmãos têm passado. Mas quando você toma uma decisão certa, quando você pede uma direção de Deus, para que Deus ele venha também estar contigo nessa direção, e Deus, você dá o primeiro passo e Deus dá o segundo juntamente contigo. Aleluia, Deus. E para mim eu comecei a parar e pensar, e aquele negócio na minha mente falando comigo: se movimenta, toma uma atitude, se movimenta, toma uma atitude. Até nesse exato momento eu não entendia o que estava acontecendo. E por uma quarta-feira, nós lá dentro da casa de recuperação, o culto tinha acabado de terminar. E me veio aquele pensamento na minha mente: conversa com o obreiro Daniel. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Aí Deus falou assim: ó, vai lá e conversa com ele. E pede para ele mandar uma mensagem para o pastor Anderson, para ele retornar para você falar com o pastor Anderson. Porque eu tenho algo preparado para você. E nisso eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu falei: Deus, eu estou entendendo. Eu cheguei no obreiro Daniel e falei: Daniel, faz um favor para mim, varão. Se tiver as condições do irmão estar fazendo esse favor para mim, eu vou agradecer o irmão. Mas se não tiver também, eu vou viver os Salmos 40. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Porque não é na minha vontade, não é no meu querer que as coisas têm que acontecer. Aleluia. Não é quando eu quero, mas sim é quando Deus quer. Glória a Deus. Imagina se Davi, ele tivesse feito a vontade dele, talvez não teria acontecido de ele ter sido rei em Israel, mas não. Davi esperou. Mesmo Davi passando pela luta, mesmo Davi passando pela prova, mesmo Davi sendo rejeitado, mesmo Davi tendo tudo, não tendo nada, ele soube esperar em Deus, porque o dia da vitória dele ia chegar. E quando eu cheguei no irmão Daniel e falei: Daniel, liga lá pra mim, varão. Ele falou: não, varão, fique em paz que nós já vai estar vendo agora. Ligamos pro pastor Anderson. Eu conversei com o pastor Anderson. E foi algo tão tremendo de Deus, que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. E realmente, verdadeiramente, isso foi confirmado diante de Deus. E ali quando ligou o pastor Anderson retornou. E eu falei: pastor, o senhor pode me ajudar? É que assim, eu andei conversando com o pastor Edson, e o pastor Edson me permitiu eu estar me disponibilizando aí ao encontro da minha família. E ali, eu conversando com o pastor Anderson, falei: tem como você emprestar um dinheiro para mim? Ele falou: tem sim, filho. Mas só que assim, conversa com o pastor, que nós vai te buscar hoje e nós já vai estar vendo isso daí também. Talvez era algo que Deus já tinha colocado no coração do pastor Anderson.
Mas eu tinha que me movimentar e tomar essa decisão. E quando eu falei isso com o pastor, ele me deu essa resposta. Queria me buscar lá, para ficar uns dias aqui com eles. Segunda-feira eu ia retornar para lá. Mas o interessante de tudo isso é que quando o pastor foi nos buscar, se passou a quinta-feira e chegou na sexta, que foi ontem, e nós foi ali atrás da minha família. Eu falei: Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar tudo aquilo que o inimigo roubou um dia lá atrás. Eu creio, Deus, que a minha família vai ser restaurada. Eu creio porque Tu és a minha esperança, Tu és o meu conforto, Tu és o meu consolo. Aleluia. E nada, Deus, vai impedir o trabalho do Senhor sobre a vida da minha família. Aleluia. E porém nós indo ali na zona leste de São Paulo, nós foi primeiro tirar um documento meu. E quando nós chegamos naquele cartório, nós entramos lá dentro e o pastor Anderson, o nosso irmão, ele tinha ido dar uma saída, né? Foi em alguma padaria comprar alguma coisa para ele tomar, né? Talvez. E ali eu e o pastor Anderson entramos e conversamos lá com o rapaz lá que nos atendeu. E nisso nós fomos tirar um documento meu, que era o meu registro, a minha certidão de nascimento, que eu não tinha nenhum documento. E ali nós sentamos conversando com o rapaz. Ele falou para nós que tinha que agendar, né, pastor Anderson? Ele falou para nós que tinha que agendar, e através de ser agendado, ia ser enviado na quarta-feira. E eu falei: meu Deus, e agora? Comigo eu pensei, né? Mas só que pela direção de Deus, o pastor Anderson conversou ali com aquele jovem, e aquele jovem concordou em nos ajudar, em transferir para nós o documento. Mas só que o interessante de tudo isso é que ele pediu um endereço, um CEP. Porém o pastor Anderson estava com o CEP e o endereço, mas só que estava no carro. Sabe, foi algo de Deus assim, que Deus permitiu que nós saíssemos de lá de dentro e o próprio Deus falasse com aquele jovem dentro daquele cartório, para que ele viesse nos abençoar. E quando eu e o pastor Anderson estava numa esquina assim, e procurando o nosso irmão aqui, e nós falamos: nossa, onde que ele está? Talvez ele tenha algum endereço, alguma coisa assim, para nos ajudar, né? E nisso, quando nós olhamos para um lado assim, ele estava vindo. Depois eu olhei para o outro lado, eu conheço a filha dessa mulher, que a mãe dela é irmão do meu padrinho. Eu falei: eu conheço aquela mulher. E nisso eu fiquei naquilo: eu conheço aquela mulher. Mas só que se os irmãos não me dessem um empurrão, talvez eu não teria ido até ela e perguntado para ela onde que estaria a minha mãe. E ali no momento ali que nós estávamos conversando, ele falou: vai lá, correr atrás dela e ver se ela não tem notícia de sua mãe. Eu peguei e fui lá correndo. Falei: ô, você é a filha da Sueli, né? A irmã do meu padrinho, não é? Ela falou: sou. Eu falei para ela: você lembra de mim? Ela falou: lembra, você não é o Anderson, filho da Fátima? Eu falei: é eu mesmo. Louvado seja Deus. Ela falou: nossa, como você tá bonito, até o seu jeito de falar, porque o trono lá atrás eu via você era um usuário de droga, você vivia perdido, vivia jogado, a sua família era destruída, mas agora eu estou ouvindo você, eu contemplo algo tremendo na sua vida. Aleluia. O que aconteceu com você? Eu falei para ela: irmã, eu tive um encontro com Deus. Glória a Deus. E louvado seja Deus, porque Deus, Ele está mudando a minha vida, e a cada dia eu posso contemplar as maravilhas Glória de Deus, o que Deus está fazendo na minha vida. E eu comecei a perguntar para ela da minha família. Ela falou para mim que minha mãe ia quase todo dia nesse bairro e ficava lá nos bar. Ela tocou num assunto do meu irmão, que meu irmão estava na casa de uma pessoa lá que eu frequentava, que era um ponto de tráfico também. E eu falei: Anderson, o pastor Anderson estava vindo, conversou até um pouco com ela. Eu falei: pastor, eu preciso trazer o meu irmão e tirar ele dessa vida. Porque da primeira vez que eu vi meu irmão não usava droga, não bebia, não fazia nada de errado. Mas porém, ele entrou no caminho errado, entrou numa vida errada.
a qual sempre quando eu orava eu falava: Deus, não deixa meus irmãos entrar no caminho ao qual outrora lá atrás eu entrei, mas que eles venham a servir o Senhor e estar num caminho melhor do que eu, que é o caminho do Senhor, porque só o Senhor pode fazer a obra na vida deles. E quando ali nós pegamos, terminamos de conversar com a irmã, entramos lá dentro do cartório de novo, e estamos ali sentados conversando, que o jovem mandou nós sentar. Ele pegou e entrou assim por dentro da sala, com aquela certidão na mão, preparada. Aquilo que eu tinha que esperar, Deus ele mudou, reverteu o quadro da história. Ele falou: não, Anderson, eu vou te dar ela hoje. É hoje que eu vou te dar a sua bênção em suas mãos. Ele não tem só isso, tem muito mais que eu vou fazer você contemplar. Que através das suas lágrimas em que eu vi, madrugadas de sono em que você perdeu prostrado aos meus pés, me buscando, clamando a eu, para que eu guardasse sua família em segurança, para que eu cuidasse da sua família. Eu vou fazer você enxergar um pouquinho só do que eu tenho para a sua vida. E nós ali sentados, esse jovem pegou e chamou eu: Anderson, vem cá. Me chamou dentro de uma salinha e falou: ó, está aqui a sua certidão e mais 2 xerox. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o interessante de tudo isso é que quando o meu pastor Anderson falou: ficou quanto o preço, filho? Ele falou: não precisa pagar nada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é um milagre de Deus, irmãos. Glória a Deus. É um milagre de Deus. Porque para mim, um ex-presidiário, um ex-drogado, um ex-viciado, quando eu saí da cadeia de baixa na minha captura, para mim eu estava como procurado. E eu tinha um medo tão grande dentro de mim de chegar num cartório ou num poupa-tempo, em algum lugar assim, para me tirar o meu documento e de eu mesmo ficar preso, voltar lá para dentro de novo. Mas só que não, Deus ele me permitiu a contemplar aquilo e fazer eu entender que Deus ele ainda é Deus na minha vida e não se esqueceu de mim. Eu não sei o que está sendo impossível para você nessa noite de hoje. Eu não sei o que você tem pedido para Deus e você não tem visto nada acontecer. Aleluia. Mas irmãos, não desista. Aleluia, Jesus. Não desista do propósito que você colocou diante da mão de Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Lucas, de capítulo 1, em versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para mim eu achava que era impossível, que isso não ia acontecer. E quando eu pude contemplar isso, eu fiquei sem palavras para agradecer a Deus o tamanho desse Deus ao qual nós servimos, o que Ele pode fazer pela vida de um ser humano. Eu fiquei sem entender nada, irmãos, naquele exato momento. Eu muito me alegrei que eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, a única palavra que eu tenho para falar para Ti é a gratidão do meu coração por tudo quanto o Senhor está fazendo para com a minha vida. E porém houve muitas trajetórias daqui para lá, depois do cartório. Nós fomos na casa da minha irmã, nós tínhamos já pegado meu irmão, nós fomos na casa da minha irmã. E ali minha irmã já uns anos sem me ver. E ela falou assim para mim: Anderson, eu estava na igreja, eu estava orando, mas só que meu coração começava a queimar de uma tal forma, e Deus falava para mim que ia me trazer uma resposta, ia me trazer uma notícia, ia me trazer alguém para me ver. E realmente, Anderson, Deus ele trouxe você, que é meu irmão aqui. E muito me alegrei com aquilo, que durante anos eu não via minha família, eu não via ninguém, não tinha contato. Para eles eu estava morto, ninguém tinha notícia, esperança de nada de mim. E ali quando eu pude contemplar o que minha irmã falou comigo, uma irmã a qual em 2011 eu tinha saído dessa casa de recuperação e tive a oportunidade de ver ela. Mas nesse exato momento ela não tinha filho nenhum. E dessa vez, agora que eu voltei, eu pude contemplar a minha sobrinha ali, a qual era um sonho também de ser tio também meu. E eu muito me alegrei com isso. Fora o outro também que está vindo também. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando ela em nome de Jesus. E depois daquilo dali, ela foi também em outro lugar, um orfanato, como minha irmã também pequena está. Irmãos, eu vi de uma vida
totalmente acabada, destruída. O inimigo fez uma arruaça na minha vida. Mas Deus, Ele está unindo tudo. Já tem unido, na verdade. Já tem unido. E ali nós foi lá ver minha irmã. Minha irmã não me reconheceu, porque quando o conselho tutelar pegou a minha irmã na escola, ela tinha 7 anos, 6 anos de idade, e ela não me reconheceu dessa vez agora. Até eu fiquei traumatizado, que eu chamava ela não vinha. A memória dela não conseguia fazer com que ela lembrasse que eu era irmã dela. Mas só que quando ela parou e fixou o olho em mim, e eu falei, vem cá, eu sou teu irmão, vem cá. E ela pôde me abraçar e começou a chorar, meu irmão. Eu falei, Deus, obrigado. Eu também chorei juntamente com ela. Aleluia, Jesus. O interessante de tudo isso, irmãos, é que Deus, por fim, Ele me concedeu a vitória. Glória a E Deus. dali nós fomos até minha mãe, conseguimos também achar minha mãe. E eu louvo a Deus por isso, porque para minha mãe também eu estava morto. Aleluia, Jesus. E através disso ter acontecido, até acrescentou um pouco mais da fé da enteada da minha mãe. Que ela falou, nossa, eu não acredito que é você. Você tem que vir mais vezes aqui para me ver se é você mesmo. Porque eu não estou conseguindo acreditar que é você. Glória a Deus. Como você mudou, como você está bonito. Ela falou, agora eu creio que verdadeiramente Deus, Ele existe. Aleluia. E vai mudar a vida do meu filho também. Glória a Deus. Porque o filho dela também se encontra numa situação, controla lá atrás, eu me encontrava também. E eu pude contemplar ali que realmente Deus, Ele não desiste de mim. Aleluia. E de você. Somos nós, na verdade, pastor, que desistimos de Deus. No momento que a luta vem, no momento que a adversidade vem, no momento em que tudo parece que está ao contrário, a tempestade está vindo para nos derrubar, ao invés de a gente prostrar os nossos joelhos no chão, você até mesmo fala, Deus, eu não vou conseguir. Mas o que Deus ministra algo no meu coração é que tanta gente aqui dentro deste lugar tem passado por certas situações na vida, que chegou até a falar para Deus, mas Deus, eu já não aguento mais, Senhor, até quando vai continuar dessa maneira, dessa forma? Eu quero dizer para vocês aquilo que o meu Deus mandou falar para vocês. Que entenda que no meio da sua luta, Deus, Ele se faz presente com você. Amém, Jesus, eu creio. Que entenda que no meio dessa tempestade, Aleluia, Jesus. que muitas das vezes está vindo ao contrário, contra a sua vida, Ele está junto de você. Aleluia, Jesus. Ele está dentro do seu barco. É Ele que acalma o mar. É Ele que manda eu dizer para ti, não temas, meu filho. Aleluia. Eu estou aqui.